Good morning, oitavo ano. How is it going? Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Estamos entrando aí na 19ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E essa semana vamos falar um pouquinho mais aí do Present Perfect, né? Vamos colocar aí mais um pouquinho de informação aí nesse tema tão complicadinho aí, né? Mas vamos lá. O Present Perfect, a gente já falou bastante dele, acho que tem umas 2 ou 3 videoaulas aí que a gente está falando, né? Mas eu tô insistindo nesse tópico porque faz parte do tópico da matéria de vocês lá. E ele tá bem separadinho na apostila, né? Na apostila Bernoulli. Então, eu tô aproveitando para explicar cada vez mais para vocês como é que ele funciona, tá? Espero que vocês estejam estudando, acompanhando as aulas e fazendo os exercícios para fixar as estruturas, né, e os usos, tá bom? Então, normalmente, quando a gente pergunta sobre a duração de tempo em que algo aconteceu ou vem acontecendo, a gente utiliza a estrutura do Present Perfect Tense nas sentenças. A maneira mais comum para realizar uma pergunta utilizando a expressão é how long, que quer dizer por quanto tempo ou há quanto tempo é feito, ou foi feito, ou vem sendo feito algo, tá? Vamos ver do lado aqui como é que funciona. Deixa eu diminuir a minha câmera aqui um pouquinho. Sorry, guys. Então, ó, the present perfect tense, how long for essence. Então, eu já disse que para fazer a pergunta a gente usa o how long. A gente sabe que o how significa como, né? Mas, em alguns casos, ele vai significar também por quanto tempo. Se vier seguido, por exemplo, da palavra long, né? Então, por quanto tempo, tá? Então, how long é usado em questões para perguntar algo, a duração de algo. Então, how long have you worked here? Então, por quanto tempo você trabalhou aqui ou você trabalha aqui, né? Eu já disse para vocês que quando eu tiver uma resposta numa sentença, o since, eu vou responder essa pergunta, vou traduzi-la no presente, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui desde tal ano. Então, since 2000, né? Que é a resposta daí de baixo. Então, ó, how long have you worked here? Quanto tempo você trabalhou aqui ou quanto tempo você trabalha aqui? How long have you been in Istanbul? Quanto tempo você esteve em Istambul, né? Você foi, voltou, né? Aí, se eu responder com for, eu vou estar me expressando na duração desse tempo, tá? Então, por exemplo, how long have you worked here? Por quanto tempo você trabalhou aqui? Se eu traduzir para o passado, eu posso usar o for. Então, I have worked here for 2 years. Então, trabalhei aqui por 2 anos. I have worked here for 2 years. Agora, se eu perguntar, how long have you been in Istanbul? Então, desde, since, é usado para estabelecer um ponto de partida. Então, eu posso traduzir isso no presente. Então, I have been in Istanbul since 2000. Então, eu estou em Istambul desde 2000. Eu comecei em 2000 e eu ainda estou em Istambul, ok? Na sequência, tem mais uma ilustração aí para vocês com mais alguns exemplos. Então, na imagem ao lado, mais alguns exemplos de uso das respostas utilizando for e since para responder sobre duração de ações no present perfect tense. Então, vamos lá. For versus since in English. Usamos o for e o since para falar de algo do processo, do cumprimento desse tempo, né? De uma ação particular. Então, for, período de tempo, número ou time word, por exemplo, ever, centers, years, coisas assim. Depois usamos o since para um ponto de partida ou então um tempo ou uma data. Mesma coisa, né? Então, vamos exemplos do for. For 7 minutes, for 3 weeks, for 2 days, for 5 months, for 8 years, for 3 centuries, for a long time, colocou com D aqui, tá errado, tá, gente? É G. Ever, forever, por exemplo, para sempre, tá? Então, exemplos aqui, ó. I have been working at this company for 3 years.
Então, eu estive trabalhando nessa companhia por 3 anos. Mary has been married for 5 months. A Mary está casada por 5 anos, por 5 meses, né? Ou ela esteve casada por 5 meses, vai depender da situação aí, do contexto que está sendo feita a conversa. They have been at the hotel for 2 weeks. Eles estiveram no hotel por 2 semanas, tá? Agora vamos ver o since. Since 8 o'clock, since 1st June, since Monday, since December, since 1984, since 1910s, since I left school, since the beginning of time. Então, eu tenho um ponto de partida, tá? Vamos ver os exemplos. That restaurant has been open since this afternoon. Então, esse restaurante esteve aberto desde a tarde, desde o período da tarde. Ou ele está aberto, né? Eu posso traduzir no presente quando eu tiver since. Então, ele está aberto desde do período da tarde. She has lived here since 1970. Então, ela vive aqui desde 1970. Então, ela começou em 1970 e ela ainda vive aqui. They have been at the hotel since last Monday. Então, eles estão no hotel desde a última segunda-feira, ok? Então, lembrando que se eu tenho for, eu posso traduzir no presente ou no passado, vai depender do contexto, né, do assunto, da frase que a gente está tratando. E se eu uso since, eu posso traduzir no presente, mais especificamente falando, tá? Porque o since é um ponto de partida e ainda faz parte da nossa vida no momento da fala. Então, eu comecei uma ação num tempo determinado, né, específico, e essa ação ainda acontece, ok? Na sequência aí, deixei para vocês, então, vou deixar, né, lá postado na pasta da 19ª semana, na plataforma do Bernoulli, esse exercíciozinho aqui, sobre for e since. Aqui tem uma explicaçãozinha usando uma linha do tempo, tá bom? Então, para for, por exemplo, she has been working for 2 hours. Então, há 2 horas atrás ela começou e agora ela terminou. Então, agora, recentemente. Então, eu também posso usar o present perfect nesse sentido, tá? Depois, o since. She has been working since 10 o'clock. Então, às 10 horas ela começou e ela ainda está trabalhando. Então, desde as 10 horas, ok? Então, no momento da fala, ela ainda continua trabalhando, ela não terminou, tá? Então, ela trabalha, ela está trabalhando, ela vem trabalhando, ela esteve trabalhando desde as 10, tá? Eu tenho aí um ponto de partida, um ponto específico. Então, eu vou postar para vocês esse exercício em PDF para que vocês possam fazer. Se quiser imprimir, imprime. Se não quiser, faz só, copia todas as sentenças no caderno e faz o exercício, ok? A gente vai corrigir ele na próxima aula do Google Meet, tá? Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. E o idioma da semana é This weekend will be a blast. Esse fim de semana será demais. See ya, guys!